a página 96 do material didático de vocês, dom, virtuosismo, genialidade e curiosidade. Na verdade, para a gente falar sobre as imagens e aquilo que, ou as imagens ou as expressões da arte que vocês consideram como perfeitas. O que é que a gente tem de perfeito? Como a gente pode fazer a leitura de imagem nesse sentido, né? E como se faz essa leitura de imagem? A partir do momento que você analisa uma obra, você está lendo, né? E aí você vai tirar. Nós vimos os elementos da linguagem visual, que já vai entra na avaliação de vocês também, né? Esses temas. E o pessoal estão colocando aqui. Eu perguntei no início aqui do nosso encontro o que você tem na cabeça de alguma expressão da arte que para você é perfeita. É perfeita, é a mais linda de todas. Aí eu estou perguntando aqui a vocês, o que é que vocês acham que significa, o que é que representa. Aí a Lília colocou que é a pintura A Noite Estrelada de Van Gogh, Maria Cristina falou do jogo, de um jogo, né, que eu não falei que eu não saco bem de jogo, mas está valendo a expressão que a pessoa escolher. Menino, não estou brincando não, Felipe, é uma brincadeira, a gente está falando sério mesmo. Qual é? A mais bela, estou falando de beleza mesmo, não de entretenimento, tem uma diferença, tá? Daquela arte que é feita para o entretenimento e aquela que é feita para apreciação, entendeu? Que ela usa a técnica, ela usa é envolvido toda a questão estética em volta dessa expressão para ela se tornar obra de arte. E aí, para a gente começar, obviamente, eu não podia deixar, eu vou colocar um dos artistas mais importantes do período clássico da música, eu acho que todo mundo conhece, que para mim é simplesmente a perfeição, né, do jogo das notas musicais, do conjunto em geral, certo? Se eu voltar aqui, estão botando coisa no chat, eu fico atrapalhada. Ah, tá. Ah, minha gente, olha, aí depois eu estou gravando a aula, né? Isso aqui, sendo bonito. Bom dia, André Lucas. Apareceu na tela do rádio, né? E aí, por exemplo, as músicas de rádio, as músicas que tocavam no rádio, desde que o rádio se tornou um veículo de comunicação, né, em massa, algumas são assim divinas, né? Tudo é divino, tudo é maravilhoso. O que a André está falando? Pronto. O que seria perfeito é algo que seria uma carga emotiva ou cultural, certo? Que dentro daquele padrão musical, ela te toca no sentido de pensar. Quem fez essa obra é um gênio. É assim que os gênios são considerados, né? Os grandes gênios. E aí, por exemplo, quando você olha a Capela Sistina, quando você olha Mona Lisa, quando você escuta Bach, quando você escuta Tchaikovsky, tia, mas eu não gosto de música clássica. Sim, a gente não gosta de música clássica, não é obrigada a ouvir na balada, mas é para você ouvir com o sentimento de pensar, será que essa música aí foi feita por alguém que era apenas virtuoso, era um gênio, ou era um cara que tinha curiosidade e aprendeu a fazer? É para a gente ver esses três termos e o que eles significam, tá bom? Deixa eu compartilhar agora para a gente apreciar um pouquinho. Eu quero que vocês realmente apreciem o que eu vou mostrar para vocês, ouçam com cuidado e depois coloquem as considerações. O que é que vocês acham? Todo mundo participando aqui no chat, tá? Estou vendo bem que a lista aqui, as pessoas que tem aqui. Quero todo mundo participando. Bora lá. Quero que vocês escrevam no chat. O que é que vocês acham? É dom? Não. O que é dom? O que é virtuosismo? O que é? Por que que algumas expressões da arte elas causam essa emoção na gente pensar que a pessoa que fez é um gênio, só vai ter essa igual, não tem outra igual, só vai ter essa, vai existir essa obra. Não, 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 não.
A minha câmera está desligada. A minha. Eu acabei de desligar para colocar o som, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o conteúdo. Me ajuda aí, viu? Meu assistente de palco, André Lucas Coutinho Alves. Ok. É nóis. Posso soltar? Pode. Pronto, deixar só esse pedacinho aqui, só esse trechozinho, e agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá. E aí? Dá uma agonia no começo. E aí, o que é que vocês me dizem? Vocês acham que a pessoa que compõe tem nenhum recurso tecnológico para a época, ele compõe uma sinfonia dessa. Ele é virtuoso, ele é um gênio. O que é que significa cada um desses termos? Bora lá. André, coloca aí na página 96 para tu ajudar a gente, 97. Pronto, mas você tem preferência por Mozart, mas pelo menos, né? É muito parecido, é o mesmo estilo. Vamos lá, Lucas? André Lucas. Ei, cadê a resposta de vocês? O que é que vocês acharam? Isso é um dom? É porque foi curioso? O que é que vocês acham? O que é que Tia, significa? porque ele não nasceu sabendo fazer isso. Com certeza ele compôs várias coisas que ele não conseguiu, que não foram tão boas quanto. Mas ele foi aperfeiçoando e ele foi estudando e ele chegou a isso, que é muito bonito. Pronto, gostei. O André Lucas colocou lembrou a trilha sonora de um filme de fantasia medieval, no momento em que um camponês está se maravilhando no mercadinho. A Laura, eu acho muito interessante porque a pessoa ela é genial em fazer isso em uma época na qual ele estava inserido, justamente. O que faz os grandes gênios, né? O que faz os grandes gênios é a gente pensar nisso. Vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura. Vamos lá, por favor. Pode ser? Laura, André, Quer que comece a partir da onde? 97. Do começo, isso mesmo, né? Você É. certamente já Aham. ouviu falar que todo artista é sensível e criativo. Entretanto, a criatividade não é exclusividade dos artistas. Ela é inerente a todos os seres humanos e está presente em muitas áreas do conhecimento. O conceito de criatividade é histórico e social, ou seja,
Em cada época e sociedade foi dada uma explicação para o seu significado. Uma das ideias mais comuns é de que ser criativo ou talentoso para as artes é um dom. Essa concepção vem da época das musas inspiradas da mitologia grega. Depois, foi transferida para a concepção de criatividade como um dom dado por Deus. Assim, ser criativo seria um presente, um ato sobrenatural de determinado ser sagrado, pensamento encontrado em muitas culturas. Continua? Tô? Nas imagens que abrem este tema, observamos duas versões sobre a ideia de criatividade como um dom. A pintura de Esse filme é a Hesíodo, França, Gustavo Hesíodo, Miró, do francês Garcia 1990. Morel, uma musa dá o dom artístico a Hesíodo, músico, poeta e escritor da antiguidade grega. Na pintura em afresco, a criação do homem, do italiano Michelangelo, está representado a criação divina, tanto do ser humano quanto de tudo mais que ele cria. A concepção de criatividade ou talento em função de um dom, uma graça recebida, está ligada à ideia de merecimento. Atualmente, determinar quem merece e quem não merece ser criativo é algo a ser totalmente questionável, levando em consideração que vivemos mergulhados em pluralidade cultural, ou seja, há muitas formas de criar. Continua? Continua, por favor. As explicações foram dadas para justificar o ato criativo, o virtuosismo e a genialidade foram qualidades encontradas para classificar quem era um bom artista diante da técnica apresentada. Na música, por exemplo, o artista Niccolò Paganini Bocciardo é conhecido até hoje como um grande violinista e compositor, ou seja, um virtuoso. Em sua época, o público idolatrava a maestria na técnica perfeita de execução de um instrumento. O retrato do músico do período do Romantismo foi feito em 1831 pelo pintor francês Eugène Delacroix. Delacroix procurou captar não apenas a técnica e o virtuosismo de Paganini, mas também sua paixão pela música. Os artistas desse período, tanto músicos como pintores, está entre representantes de outras linguagens artísticas, eram estimulados pela ideia de superar os próprios limites, sobretudo a liberdade e a expressão sensível de suas emoções. Pronto, deixa eu abrir aqui um espaçozinho. Vocês acreditam que as pessoas nascem com dom de fazer arte? Ou de cantar, ou de Eu dançar? acho que sim. Por que você acredita que nasce com esse dom? Eu acredito porque, assim, por exemplo, tem gente que gosta muito de cantar, mas não necessariamente tem aquela voz. E tem gente que às vezes nem gosta assim tanto de cantar, mas tem uma voz que em qualquer lugar que ela chegue, ela vai ser admirada por aquilo. Esse dom não pode ser considerado como talento, não? Só como talento? Que a pessoa pode ter uma técnica de desenvolver? Eu acho que não existe essa questão de dom, porque é tudo questão de prática. A pessoa ela pode não ter uma voz bonita, mas se ela gosta de cantar e se ela treinar aquilo, talvez chegue um momento que ela consiga cantar de uma forma que não necessariamente ela precisa ter a voz mais bonita para saber cantar bem. Da mesma forma como desenha, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo desenhar. A pessoa treina até achar um estilo de desenho que gosta e ficar bom naquilo. Não, ninguém nasce com um dom, tudo é questão de prática. Certo. E se eu disser que é questão de prática, diga, Laura, pode falar.
Mas eu acho assim, por exemplo, eu vou entrar no mundo da Ana Luísa, que ela falou da voz do desenho. Por exemplo, se uma pessoa que não tem, por exemplo, aquela voz, fizer o mesmo treino que uma pessoa que tem uma voz maravilhosa fizer, vamos dizer assim, a pessoa que tiver essa melhor voz, vamos dizer assim, ela vai se destacar em relação à outra, entendeu? Porque ela vai ter nascido, vamos dizer, com esse dom, entendeu? Aí, por exemplo, no desenho, uma pessoa que ela tem uma maior afinidade com essa questão do desenho, ela provavelmente, quando começar a desenhar, vai ter mais ideias, ou então ela vai pensar, às vezes, em fazer uma coisa que uma pessoa que não tem esse dom, vamos dizer assim, não faria. E a outra, ela vai ter que se aperfeiçoar. Quem nasceu com o dom, não. Às vezes pega o lápis e já faz uma coisa bonita, assim, de forma instantânea, assim, nem pensar que ela tá fazendo aquilo porque ela tá se esforçando. Não, às vezes é porque ela mesma fez aquilo numa brincadeira e ficou bonita, entendeu? Porque ela tem aquela capacidade aquela facilidade a mais que a outra. Tá vendo como essa discussão é bacana? Laura, mas tem muita coisa que depende do ponto de vista cultural, histórico, social, familiar, ideológico, do que é bonito e do que é feio. Por exemplo, eu posso pegar a pessoa que tem a voz mais linda do mundo para cantar. Por exemplo, eu posso colocar, deixa eu ver, uma cantora que tem a voz para mim maravilhosa, Edith Piaf, né? Não sei se vocês conhecem. Eu posso colocar a Edith Piaf para cantar e não agradar vocês, porque não é é como se fosse o paladar, entendeu? Não é o paladar, não é aquele que você está acostumado a ouvir, que você considera como belo. Então, se eu disser assim, eu consigo colocar você para cantar e estar no mesmo nível de quem já canta há muito tempo. Não, isso é mentira, porque tem técnica. A arte, qualquer expressão da arte, ela precisa de técnica. E o fator cultural que eu falei, por exemplo, eu pego Laura Pausini. Eita, mas eu sou antiga, porque as minhas referências são. E eu pego a pessoa que tem a voz mais bonita, mais bela, e coloco junto com cantoras, por exemplo, indianas. Vocês já ouviram a música indiana sendo cantada? Né? Ela tem outro sotaque, é outra tonalidade da voz. É óbvio que quem mora lá, que quem consome esse tipo de arte, esse tipo de expressão cultural, vai achar feio a outra pessoa cantando. Está entendendo? Então, não é questão de quem sabe mais e quem sabe menos, que nasce com dom porque é afinação. Às vezes é por exemplo, das cordas vocais mais favorecidas, questão da respiração, o ambiente que a pessoa vive também, e a curiosidade. Eu uso duas palavrinhas aí, a curiosidade e a criatividade. Eu venho de um ambiente, por exemplo, que não diziam que é para eu ser pintora, para eu ser cantora, para eu ser isso. Não, ninguém dizia isso. E aí eu não tinha outra coisa para fazer, eu não tinha brinquedo, eu não tinha um amigo, eu só tinha livro em casa. E criatividade que em um quintal, com pé de manga. Então, era o dia todo criando música na cabeça. Por que eu não desenvolvi, então, isso daí? Talvez porque eu não tenho dom? Não, talvez seja isso o dom, que é para a gente discutir sobre isso, né? Mas porque eu não tive interesse. Então, o André está dizendo aqui que ele considera talento, uma pessoa tem maior facilidade de aprender, inicia com uma certa capacidade a mais do que o outro. E aí eu digo que sabe o que é isso aí? A habilidade. São as habilidades que cada pessoa tem mais que a outra e ela escolhe também isso daí. O treino que você faz, né? Você faz um treino no desenho, você vai desenhando o tempo todo, você fica curioso em fazer aquilo. É obviamente que você vai se desenvolver melhor que o outro. E a criatividade é quando você inventa algo ou você cria situações planeja situações para aquilo ali poder ser resolvido. Então, na arte, a gente chama, né, de momento criativo, momento que você pensa no que você vai fazer e você executa. A arte é a ideia transformada em ação, certo? E aí a gente continua na mesma história, Laura. Você defende, você acha que é dona, Luísa defende dela. Continua, ninguém está aqui está certo nem está errado. Tá bom? É para a gente continuar falando sobre isso, sem preocupação, tá? E aí eu quero que vocês vejam comigo aqui um videozinho só para a gente abrir um pouquinho a nossa discussão, tá bom? Vou compartilhar novamente. Oi, Laurinha. Deixa eu ler aqui a Laura.
Sim, sim. Que é a mesma coisa de habilidade, Laura, né? Ou a técnica. Tia, na minha cabeça é tipo dançar, por exemplo. Tem gente que desde criancinha, quando escuta uma batida, já começa assim a mexer o corpo, sabe? Ah, E tem criança que, por exemplo, quando vê, ou escuta alguma coisa, já não sente vontade de dançar. E quando essas duas crescem, às vezes, uma sabe dançar muito bem e a outra não sabe assim nem por onde vai, vamos dizer assim. será que não seria estímulo? Será que não é falta de Mas eu estou estímulo? dizendo, por exemplo, às vezes essa pessoa que não gosta, como é que fala, de dançar, quando escuta, às vezes, se ela for tentar, mesmo assim, às vezes ela não consegue fazer um movimento. Pois Chega. é, Ah. pois pense, será que não seria a falta do estímulo do ambiente? Da pessoa ser incentivada? E tem outras motivações aí por trás. Fique guardando aí que dá certo. Eu quero que você fique na sua ideia, fique pensando nela. Vamos ver o videozinho aí, eu quero que depois que a gente converse, tá bom? Me ajuda aí de novo. Guarda aí, não desiste da tua convicção, não. São necessárias 10.000 horas de prática em uma atividade para se tornar um mestre. Olha aí, Laura. Dom, talento, genialidade. O que aquele cara que está lá no topo ele faz? O que ele sente? O que aconteceu na infância dele? Será que ele era superdotado? Será que ele tirava as melhores notas na escola? Geralmente a gente associa as pessoas que realmente se deram muito bem ao longo da história como se elas tivessem algum tipo de privilégio, como se elas tivessem sido beneficiadas pelo Supremo Deus que deu a ela o poder da inteligência, o poder da execução de alguma arte, de alguma tarefa em que ela faz muito bem, né? Então, ao longo do tempo, eu sempre me questionei, cara, será que é isso? Será que não é? O que está acontecendo com aquelas pessoas que realmente atingiram a máxima performance, que realmente atingiram e deixaram o seu legado no mundo? Eu comecei a ficar fascinado por isso, eu comecei uma busca interna, porque eu queria me tornar um desse cara. Eu queria estudar, eu queria evoluir, a partir do momento que eu entendi o que eu queria fazer. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, se perdem nessa caminhada de masterização, de melhoria interna, de aperfeiçoamento diário, porque elas começam a se comparar com as pessoas que estão lá no topo, com as pessoas que já atingiram muito sucesso. Mas qual que é a grande sacada, qual que é o grande pensamento que eu descobri? E isso me deu motivação, isso me deu vontade de caminhar e entender que é sempre só o começo. Esse pessoal que está lá no topo, eles tiveram uma longa jornada de treinamento, de prática, de masterização da sua arte. Então eu parei de comparar os meus bastidores com o palco das outras pessoas. Então quando eu entendi e assimilei isso, todos os dias viraram uma prática interna, porque só isso ia me diferenciar. Uma obsessão por um tópico, por um assunto, por uma melhoria, e que ela ia me levar, seja o topo, seja a masterização, seja realmente algo que fosse ser bonito, não só aos olhos de outras pessoas, mas principalmente aos meus olhos, em que eu pudesse ter o orgulho de falar, uou. E o High Stakes, ele pensa nesse formato. O High Stakes, ele tem a obsessão por um tópico, ele tem o sentimento de querer gerar uou. E talvez esses seriam 3 grandes passos para a pessoa que está buscando a genialidade interna, buscando a masterização interna. Aí entra o contexto do High Stakes Lifestyle, arte, action e alta performance. Você está na sua arte, automaticamente você entra na action, você pratica diariamente. E o que eu vejo é muito jovem, muita gente começando na vida, tentando entender para onde vai, qual caminho seguir, ainda pensando se é bom ou não é em alguma coisa, se pode ou não pode tal coisa, se ela nasceu ou não nasceu para isso. Você pode ser gênio naquilo que você escolher. Se a gente pega estudos de grandes cientistas, se a gente pega o Malcolm Gladwell,
vi, não. Gente, eu vou baixar ele direitinho e vou passar para vocês, tá bom? Tá jogando, tio? Não, não estava jogando. Mas deu para a gente entender, não deu? Para a gente começar a abrir um pouquinho a cabeça a respeito. Laura, melhorou ou piorou a sua ideia? Não que ele esteja correto, é a opinião dele. Laurinha? Eita, peguei a Laura, ó. Ah, tá. Melhorou? Entendeu um pouco mais? Assim, deu para clarear como a gente... Você concorda? Olha aqui. Aí a Laura colocou, mas tipo, depende da pessoa, porque a gente pode ser estimulada, se não gostar, não vai. Não tem quem goste tanto, um estímulo meio exterior consegue, porque ela teria o dom e o esforço. Pronto. E aí, arte é conhecimento na outra página, mas só que, deixa eu complementar aqui com a minha leitura, tá? Ato criador é uma forma de dizer que pensamos. Gente, marque essas páginas, por favor. O ato criador é uma forma de dizer o que pensamos ou desejamos e pode acontecer na intenção e na interação entre o ser humano e o mundo culturalmente vivido. A necessidade de criar se origina de situações em que vivemos e delas guardamos uma memória da observação e da interpretação sobre as coisas. E também a capacidade de projetar o futuro, de imaginar outras situações pelas quais ainda podemos passar. Criar é pesquisar, é indagar, por vezes sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor criada, uma dor doída. Por vezes a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Né? O Rubem Alves chama essa coceira de curiosidade. Aquela dor de você saber como foi que ele conseguiu, como conseguiu fazer. Né? E é nessa ideia. Tá? Eu vou novamente compartilhar com vocês agora os slides, tá bom? Ah, gente. Pronto. Ó, quando a gente fala das linguagens da arte, é óbvio que cada um das linguagens tem vários artistas e feitores de arte que se destacam. Né? E aí nós entendemos essa linguagem como o teatro, a dança, a pintura e a música. E aí algumas pessoas, elas realmente não tinham a intenção de ser, como o cara citou no vídeo. Não tinha intenção de ser, mas elas, de certa forma, elas desobedecem à lei daquilo que é perfeito, daquilo que a nossa visão entende como perfeito, e elas se transformam em algo assim extraordinário para a compreensão humana, e que às vezes pode ser bonito, pode ser feio. Não é uma regra, gente, não é que o que é bonito, o que é feio é feio. Vai depender da nossa visão. E aí eu queria que alguém fizesse a leitura dessa imagem que está aí agora para mim. Que tipo de imagem é essa? Se ela é clássica, se ela é modernista? O que vocês acham que está aí? Eu só quero dizer que é um autorretrato. Quem é essa figura? Vamos lá, abram os microfones aí, que eu estou esperando. Por favor. Bora, Laura. Só chama a Laura, né? Para tentar a povozinha da Laura. O que é que vocês veem aqui nessa imagem? Bora, minha gente. Falem, por favor. Vou voltar. O que é, André, que você viu aí? Eu ia falar que achei estranho ter um avião pendurado no teto. Ah, Também tinha fora o próprio a pessoa não, a mulher no centro também tinha um despertador ao lado. E agora a imagem saiu, então não estou conseguindo mais ver nada. e o que é que pode ser? Que temas são esses que surgem aí? Olha aí. Quais são os temas que surgem aí?
É uma Tia, mulher. Oi, Léo, fale. eu acho muito interessante porque parece um autorretrato, sabe? É um E, autorretrato. pois É um é, autorretrato. e eu acho muito legal isso, tipo, quando a própria pessoa se desenha, sabe? Sim. Porque Laura, quem é essa mulher? é a Tia, Frida eu não Kahlo. sei certo, mas eu pensei que era Frida Kahlo. Não pense, garoto, é verdade. Por que que é a Frida Kahlo? Quais são as características que A tem? sobrancelha, marca dela. Só que ela, de repente, ela se autorretratou fora do padrão normal. Por isso que eu escolhi essa imagem. Ela foge daquela coisa que ela se auto-representa no meio do verde ou na vestimenta mexicana, não é? Ela foge um pouco desse padrão. E aí, ó, o Lucas viu, o André Lucas viu o avião, né, em cima aqui dela, as cortinas, as cortinas aqui do lado, uma espécie de livro e o relógio. Seria o tempo, seria a viagem que ela vai fazer para os Estados Unidos, seria a própria figura dela enquanto noiva, né, casada com Diego Rivera. Então, quando o artista produz, ele se torna gênio a partir do momento que ele cria algo que foi criado só por ele. Foi só ele que fez daquela forma. Só ele pensou daquela forma, só ele se viu daquela forma. E aí, obviamente, não precisa que a técnica seja a técnica realista do renascentista. Não existiram gênios na pintura só no Renascimento. O Barroco tem vários gênios, né? Hoje existem gênios na ciência, em todas as áreas. Então, é algo que é a questão do exercício também. Olha aí. Que genialidade essa daqui. Que imagem é essa? O que é que ela representa? Qual é o tempo dela e qual a materialidade? Vamos lá, que eu quero ouvir vozes. Bom, essa é a esfinge. Ela foi criada no período da antiguidade. E a única coisa que eu me lembro é que ela foi que o Napoleão deu um tiro no nariz dela e o nariz dela quebrou, segundo a história. Ah, não foi o pica-pau. Também pode ser. Não foi o pica-pau. A esfinge, que representa, né, uma das pirâmides do Egito, e esse período da antiguidade, ele teve os grandes gênios. Pensar que toda essa arquitetura aqui, ela foi feita, por exemplo, os tijolos sem usar argamassa, eles estão lá em pé até hoje, né? Toda a monumentalidade dessas obras e o significado e os signos e os símbolos que tem por trás disso. Porque o corpo de animal e a cabeça de homem, representando a força do animal, nas patas, como se fosse, aí, se a gente fosse um leão, e a cabeça do homem, a inteligência. Então, toda expressão da arte, ela vem carregada de, de símbolos, né? De representações. Olha aqui, uma múmia, né? Tem todo, mas como isso aqui pode ser arte? A partir do momento que eles projetam nesse corpo, que é um corpo, né, que já foi um corpo, é a múmia, os adereços e a questão da religiosidade, tudo envolvida por trás dessa expressão aqui. A arte santeira, eu dei como exemplo a arte santeira porque, por exemplo, os grandes mestres da arte santeira, principalmente aqui do Piauí, que é um dos maiores, onde tem o maior berço de arte santeira do Brasil, eles não estudam para fazer, eles não sentam numa academia, né, na universidade, para eles aprenderem a fazer esse entalhe. Eles vão aprendendo com os mestres, com os renascentistas, como da Idade Média, eles vão aprendendo com os mestres. Um vai ensinando para o outro, que ensina para os filhos, né, e que vai passando de geração para geração. Muito bem, já eu aqui de novo, querendo jogar, tá vendo? E aí, minha gente, o que vocês me dizem? Quero que vocês fiquem na cabeça pensando qual é a imagem ou qual é o som que, para mim, é perfeito. Ele se enquadra no dom, na virtuosidade, né, na curiosidade, e continua a mesma discussão, tá bom? Para ficar pensando sobre isso. Tudo certo? Tudo certo, André?